A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Eu vou estar colocando aqui, irmãos, nesta oportunidade, o testemunho do irmão Davi. É um testemunho de anunciação, irmãos, a mensagem do Senhor. É um testemunho muito complexo, é um testemunho que precisa ser, irmãos, muito espiritual para poder entender. Só que eu entendi aqui o que Deus passou para o irmão Davi, e eu vou estar colocando aqui o meu entendimento, e depois, irmãos, a gente vai meditar na palavra do Pai, que vai confirmar esse testemunho aqui do irmão Davi. É muito interessante, irmãos. Presta bastante atenção. O irmão Davi, ele escreveu: Pastor, que Deus o abençoe. Há 3 dias, Deus ele me deu uma visão ao redor da lua. Um anjo voando. A princípio, eu pensei que fosse um pássaro ou algum tipo de águia. Mas não, era uma silhueta assim de um homem com asas. Eu fui capturado, olhando com muita determinação. De repente, me ocorreu em meu coração que eu era o anjo de Deus esperando algo para anunciar aos cristãos. Mas eu não sei explicar, foi algo muito intenso. E além disso, naquele momento, eu pedi a Deus um sinal, algo para me dar, porque eu não estava bem emocionalmente. Bom, eu deixo esse testemunho para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de eu entrar aqui na palavra, a palavra aqui vai ser 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. E esses versículos aqui que eu vou ler, irmãos, se casa corretamente com o que eu vou estar colocando aqui. O meu entendimento, irmãos, é que Deus aqui está pedindo, irmãos, todos nós podemos fazer alguma coisa para o reino dos céus. Irmãos, eu posso, você pode, todo mundo pode falar para o nosso próximo. Quem que é o nosso próximo, senão aquele que está diante de nós? Aqui o Davi, ele viu um anjo voando ao redor da lua. Depois ele viu que aquele anjo tinha a silhueta de um homem com asas. E depois Deus mostrou que aquele homem era ele. E depois Deus mostrou que ele estava esperando alguma coisa a ser falada para ele passar para os cristãos na terra. Irmãos, aqui está muito claro, irmãos, Deus ele quer que a igreja dele ajude a expandir o reino dos céus. Irmãos, pregue o arrebatamento, pregue o avivamento, pregue a volta de Cristo. Pregue também a grande tribulação, irmãos, porque a grande tribulação faz parte. Depois do arrebatamento começa a grande tribulação. É um testemunho aqui completamente complexo, mas a gente, sendo espiritual, a gente consegue, irmãos, discernir aquilo que Deus quer passar. Em Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, está escrito assim: Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quando a gente tem a mente de Cristo, irmãos, a gente está sempre focado com as coisas do alto, com as coisas do céu. Irmãos, vamos parar para pensar. Se eu tenho um sonho onde eu tenho a formosura de um anjo, que estou no alto, estou na lua, esperando alguma coisa ser passada para mim anunciar para os cristãos aqui na terra, o que eu vou anunciar? Arrependam-se de seus pecados, Cristo está voltando, arrebatamento a qualquer momento. É isso, irmãos, quando a gente é espiritual, a gente discerne bem, irmãos, o que Deus iria estar mostrando para o Davi, ele com a formosura de um anjo, dando voltas na lua, esperando alguma coisa para ser anunciado. Aqui está mostrando que ele precisa ser um pouquinho mais espiritual. Irmãos, pregue o arrebatamento, pregue o arrependimento, pregue a salvação. Estamos no milésimos finais, irmãos, disso acontecer, e Deus está mostrando que Ele quer que a igreja dele faça alguma coisa para que o reino dos céus seja expandido, ou seja, que aumente, que chegue muitas almas. Deus ele criou o plano de salvação, Cristo executou o plano de salvação, morrendo em nosso lugar.
A igreja primitiva fez tudo o que pôde fazer para que o evangelho chegasse até nós. E agora a gente só tem, irmãos, a obrigação de pregar para quem está na nossa frente e quem está do nosso lado. Mas para isso, abram a sua boca e não tenha, irmãos, vergonha do evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.